Matheus. Tudo bem, Sabrina? Passou bem o Natal? Opa, e Comeu você? muito? Comi muito. Pegou chuva, Sabrina? Então, uma garoinha, mas eu fiquei sabendo que em alguns pontos choveu bastante. É a tal da chuva localizada, né? Exatamente. E olha, Sabrina, na sexta-feira, o CEPAGRE tinha emitido um alerta informando que poderia, nós até comunicamos isso na semana passada, que a partir de sexta-feira estava previsto já chuvas mais intensas, o final de semana viria chuvas intensas, justamente por causa de uma frente de umidade que avançava sobre o estado. Nós vamos lembrar que na semana passada nós tínhamos uma frente de instabilidade que ficou a semana toda, nós observamos o tempo sempre nublado, o dia amanhecendo nublado, alguns momentos com variação de sol, mas não foi suficiente para a chuva. Não. Aí na sexta-feira teve o avanço dessa frente de umidade, no sábado não teve chuva, foi um dia de céu claro, tempo firme, estável, o sol com predomínio do sol. Domingo, um calor. Altas temperaturas, esse feriado foi marcado com altas temperaturas, inclusive, Sabrina, a nossa região no domingo chegou a atingir 35 graus. E a campeã de temperatura foi a cidade de Hortolândia, que registrou 35 graus, Americana foi 34, e foi uma temperatura, por exemplo, Campinas foram 29 graus, foi a altas temperaturas, com aquela sensação de abafamento. Quando eu vi aquilo lá no começo da tarde, eu falei, na hora do almoço, eu falei, vai chover mais tarde, e realmente. A região registrou chuva no domingo. Domingo teve pancadas de chuvas intensas, como era prevista. A frente de umidade atuou aí, foi de forma localizada. Nem todas as cidades registraram a mesma intensidade de chuva. Sim. Teve algumas cidades, por exemplo, que registraram 4 milímetros de chuva. Mas, por exemplo, a cidade de Americana registrou 29 milímetros, a cidade de Santa Bárbara 21 milímetros, Campinas 17, Limeira 32 milímetros. Olha, Limeira choveu Então bastante. choveu aqui, a gente percebe que as cidades aqui na região choveu bastante. Foram chuvas um pouco mais intensas que caíram a partir do final da tarde para o começo da noite. Então, realmente, o feriado foi marcado por altas temperaturas e com a chegada dessa frente de umidade que trouxe chuva, que deve continuar nos próximos dias, viu, Sabrina? E mesmo chovendo, Ezequiel, e eu acho que os nossos telespectadores também observaram, ficou abafado. Choveu à tardezinha, depois ficou abafado à noite, e depois caiu uma chuva mais à noite, mais forte, mais intensa. Não sei se isso foi em todas as localidades. Mas aconteceu essa sensação de abafamento mesmo depois da chuva. É comum isso? É comum, é normal, principalmente depois que a gente tem aquele dia extremamente quente, com altas temperaturas. Se a chuva ela acontece de forma rápida, em alguns pontos até mesmo de forma isolada, ele vai continuar com aquela sensação de abafamento. Porque a gente está lembrando que aquela chuva ela vai cair sobre a terra, principalmente nas áreas onde é asfaltado, que a gente tem aquela onda de calor, né? Porque a gente consegue observar quando está muito quente, a gente olha para o asfalto, a gente vê aquele vaporzinho, né? Isso. Como se fossem ondinhas. Isso mostra a quantidade que está a temperatura, que a gente vai lembrar também daquela questão da sensação térmica, então a gente consegue observar que a temperatura está alta. Quando a água cai, essa onda de calor a água vai evaporar e esse calor vai subir. Então, conforme esse calor sobe, dá essa sensação de permanecer abafado. Então, se for uma chuva mais intensa, que aí a gente conseguiu observar que à noite choveu mais, a chuva foi um pouco mais intensa à noite, mais persistente, já passou aquela sensação de abafamento, né? Aí Porque ficou já foi o gostoso. suficiente para fazer com que essa onda de calor fosse embora, né? Não subisse apenas para a temperatura e ficasse sobre o ambiente. Certo. E isso deve continuar para os próximos dias, viu, Sabrina? Hoje nós observamos, essa segunda-feira, conseguimos observar que o tempo ficou nublado, a maior parte do dia foi nebuloso, com poucos momentos de predomínio de sol e nuvens extremamente descarregadas. Inclusive, nós temos uma imagem daqui de Americana, Sabrina. Divisa Divisa Americana com Santa Bárbara. Vamos colocar a imagem na tela, que a gente vai conseguir observar a foto das nuvens. As imagens das nuvens que a gente teve hoje. Isso, nós
Bom, isso em Santa Bárbara, E perto de casa, inclusive. inclusive, Sabrina, a gente pode perceber que são nuvens baixas, Baixas. né? Você pode observar a formação dessas nuvens. Elas são umas nuvens que, se você olhar ela de forma vertical, não só da forma horizontal dela, porque se a gente olhar pela forma horizontal, a gente vai ver que a parte baixa dela toda está escura. Exato. São nuvens extremamente já carregadas. Quando a gente olha ela de forma vertical, a gente percebe que ela já é comprida, né? Que ela já é mais alta. Isso a gente chama das nuvens, as nuvens de tempestades. Essas são nuvens fixas, típicas de nuvens de tempestade, porque elas pegam as altas temperaturas, que são aquela parte mais gelada, com a parte mais quente do ar que vai entrando, né? Então a gente consegue observar de fato, essa é uma nuvem que a gente chama de nuvens de tempestades, ou nuvens de chuvas intensas, como nós estamos observando, e ficou assim na região durante todo o dia. Tem mais uma foto, eu acho. Tem mais Eu uma. acho que só colocou essa Ah, só colocou hoje, ali? Tá. mas a gente conseguiu perceber que essa é são nuvens de características de chuvas intensas. Essas nuvens, elas marcam a característica de uma chuva intensa. E de mês de dezembro mesmo, né? Literalmente de dezembro, janeiro, já é típico mesmo, já começou típico do período de verão. E, Sabrina, a gente vai observar isso, essas nuvens, não somente nessa segunda-feira, mas na terça e na quarta-feira existe a previsão que essas nuvens permaneçam, que essa frente de umidade continue atuando. Então, provavelmente, lembra que uma vez a gente conversou que o ano começou com chuva? Tudo indica que o ano vai fechar com chuva novamente. Está previsto aí que essas chuvas, elas ocorram nos próximos dias, com alguns picos de chuvas intensas. E o período de chuva intenso está previsto sempre para o final da tarde, pelo menos essa semana. As chuvas intensas estão previstas para o final da tarde, para as primeiras horas da noite. As temperaturas, Sabrina, deve variar aí com a mínima de 19 graus, diferente da semana passada, tinha alguns dias que estavam 17, 16, 15. Então a gente vai perceber por que a gente está vendo aí que subiu um pouquinho. Porque durante o dia a gente vai ser justamente típico de verão. O dia vai amanhecer nublado, a gente vai ver essa formação de nuvens, vai ter momentos de variação com predomínio do sol, então vai ter uma variação entre nuvens e sol, e é aquele sol, sabe o que a gente chama de sol de chuva? Né? É aquele sol quente, né, com altas radiações solares, que ajuda na formação de novas nuvens, né, daquelas nuvens mais carregadas. Então, final da tarde, primeiras horas da noite, previsão de chuvas. Chuvas podem ter alguns pontos intensos em alguns locais, outros não, outros podem ser aquela chuva fraquinha. Então vai ser normal, às vezes a gente encontra alguém e falar assim, nossa, aqui choveu muito. Ah, onde eu estava só caiu uns pingos. É típico deste período, que são as chuvas intensas, mas também chuvas rápidas e localizadas. Ok. E as máximas devem chegar a 28 graus. Tá certo, então. Isso. E vamos acompanhar para ver se Você acha que ano quinta, novo... sexta-feira, ano novo, vai vir um calorzinho gostoso? Olha, Sabrina, só dá uma adiantadinha na previsão, mas a previsão aponta que a partir de quarta a frente de umidade ganha potencial para severo. Então as chuvas deixam de ser só chuvas intensas para ser chuvas severas. Então a gente vai atualizar todo mundo aqui com as informações. Inclusive nós temos algumas imagens. Vamos colocar o primeiro mapa? Do CEPAGRE? O mapa do CEPAGRE que a gente colocou na tela. Esse mapa ele vai mostrar para a gente como que está a previsão de chuva para hoje. A gente percebe que na região de Campinas não choveu muito, né? A gente, por exemplo, aqui em Santa Bárbara, Americana, não, o primeiro mapa, aquele que você colocou do CEPAGRE. O outro... Não, aquela primeira imagem, isso. Então nós estamos observando aí, Sabrina, o mapa do estado de São Paulo, a previsão do CEPAGRE. A gente percebe que a região de Campinas, ela não está com potencial de chuvas intensas como as outras regiões do estado. A gente percebe que aqui o tempo permanece nublado, com previsão de chuva, mas não com chuvas intensas como a parte mais amarelinha do mapa, como a gente está vendo, né? Sim. Então a gente consegue perceber que mais da metade do estado de São Paulo está com previsão de chuvas fortes. Diferente aqui da nossa região, litoral está com previsão de chuva, como que a gente pode perceber aí na imagem. Vamos para outra foto, por favor, a imagem do radar agora.
radar do IPMET. Ele vai mostrar para a gente como que está o tempo nesse momento. A gente consegue perceber que a região de Campinas não tem formações de nuvens de chuvas tão fortes, como a gente consegue perceber lá no extremo do estado, com que a gente consegue observar alguns pontos de amarelos, né, que são chuvas mais intensas, chuvas mais fortes. Isso o radar estava mostrando às 18h37, a última atualização do radar, mostrando como que estavam as chuvas no estado de São Paulo. Então conseguimos perceber, pode passar outra foto, que é a previsão. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já prevê para esta quarta-feira que as chuvas também vai permanecer chovendo, tem previsão, como a gente consegue observar, previsão de chuva em todo o estado, mas ainda não é aquelas chuvas fortes, não é aquelas chuvas intensas ou severas, que são com as marcações de amarela, vermelha ou roxa. A gente percebe que está previsto chuva, mas não são chuvas intensas ou chuvas volumosas, assim, fortes que pode causar estragos, né? Ok. Muito bem, com essas imagens a gente já tem uma noção, né, de como vai ficar aí nos próximos dias, hoje, nos próximos dias. E claro que sempre, já fala, é previsão. Então tudo pode acontecer, tudo pode mudar, tudo vai depender da laninha, tudo vai depender de como... Onde o vento vai soprar, o sol... Então tudo pode acontecer, gente. A natureza que manda, não é a gente que manda, é a natureza.